Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre meiose. Meiose é um assunto importante porque está relacionado com a reprodução de alguns seres, inclusive do ser humano. Então, aqui, não sei se dá para ver direito, mas esse aqui seria um óvulo, né? Aqui a camada de substâncias que protege o óvulo, tem a zona pelúcida e e outra camada de células, e aí os espermatozoides, olha, as caudas dos espermatozoides tentando fecundar o óvulo. Não sei se você sabe, mas hoje em dia não se precisa mais de espermatozoides, como a gente vê aqui, para produzir um novo ser, né? A gente pode fazer, por exemplo, inseminação artificial, que é o quê? Aqui está um óvulo, né, com as camadas de célula que envolvem o óvulo. Essa daqui é a ponta de uma espécie de canudinho que está segurando por pressão, por sucção, este óvulo. E aqui a ponta da agulha que vai tentar introduzir dentro do óvulo o núcleo de um espermatozoide. Há até estudos que mostram que é possível pegar o núcleo de um óvulo e colocar dentro de outro óvulo para formar um novo indivíduo. De qualquer maneira, o que nos interessa então é o núcleo, tanto do espermatozoide quanto do óvulo, que são núcleos importantes para garantir a reprodução. Só para a gente lembrar, nós já vimos isso algumas vezes, durante o ciclo de vida humano, dois processos de divisão são importantes. A mitose, que garante crescimento e regeneração, porque mantém sempre a produção de células iguais, células idênticas, e a meiose, que serve à produção de gametas. A meiose acontece nos ovários e nos testículos, e nesse processo de divisão celular, o número de cromossomos, que era de 46, passa para 23 no espermatozoide e 23 no óvulo. E isso é essencial para que a vida continue. Nós chamamos essas células que mantêm sempre o mesmo número e que formam o corpo de célula somática. Soma significa corpo. E estas células, como o óvulo e espermatozoide, de gametas, porque são células reprodutoras. Bom, o que seria a meiose? Eu vou dar um exemplo aqui de uma célula 2N igual a 2. O que significava isso mesmo? Uma célula 2N igual a 2, ela tem dois cromossomos que são parecidos em forma e tamanho, por isso eles são homólogos. Então, essa célula tem um total de dois cromossomos que formam um par de homólogos. Se você prestar atenção nesse esquema de meiose, eu tenho aqui meiose 1 e meiose 2. Por quê? Porque esta célula vai passar por dois processos. Nesse primeiro, uma célula vai conseguir se dividir e formar duas, e depois cada uma dessas células vai se dividir e formar quatro. Então, a meiose, ela é um processo que tem duas divisões celulares. Essa primeira divisão eu chamo de meiose 1, a segunda divisão de meiose 2. E da mesma forma que na mitose, ela tem fases, né? Então, assim, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Aqui teria uma prófase 2 muito rápida, mas metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. E os eventos que acontecem são muito parecidos, né? Com algumas diferenças importantes. Então, aqui, olha, quando a célula vai entrar em meiose, tem a duplicação dos centríolos, a formação do fuso acromático, né? Lembra que aqui eu esqueci de desenhar. Então, essas proteínas começam a se formar. Duplicação dos cromossomos. Então, olha só, eu tinha aqui dois cromossomos simples, aqui passei a ter dois cromossomos duplicados. No caso da meiose 1, o que vai acontecer? Esses cromossomos, eles vão ficar tão juntinhos, mas tão juntinhos, que quando eles se prenderem no equador da célula, né, ao fuso acromático, eles vão ficar presos ao mesmo fuso. Então, esse centrômero e esse centrômero vão ficar juntos. E aí, na anáfase, quando ocorrer o encurtamento dessas proteínas, você vai ter a separação dos cromossomos inteiros, duplicados. Então, um cromossomo inteiro duplicado vem para um polo da célula, o outro cromossomo inteiro vai para o outro polo da célula. Vai acontecer a divisão celular e a formação de duas células com os cromossomos já duplicados. Na metáfase 2, o que vai acontecer?
cada cromossomo agora vai para o equador da célula e vai ficar preso a um único fuso. Quando esse fuso começar a encontrar, vão se separar as cromátides irmãs. O que eram as cromátides irmãs? Então, esse aqui pedaço do cromossomo é uma cromátide, este pedaço é outro. Então, uma cromátide vem para um polo, a outra cromátide vai para o outro polo. E aí, em seguida, ocorre a divisão, né, do citoplasma, e aí a formação de 4 células aqui, cada uma com um cromossomo só. Então, como cada célula tem metade do de cromossomos da célula original, a gente diz que elas são células haploides N igual a 1. Esse mesmo processo acontece se eu tivesse aqui uma célula 2N igual a 46, que acontece na espécie humana. No final do processo, eu teria 4 células com N igual a 23. Só para ressaltar, olha, aqui eu tenho a metáfase da mitose. Então, eu tenho um cromossomo preso a um fuso. Então, quando ocorrer a divisão, né, o encurtamento, a separação vai ser aqui. Então, metade do cromossomo, uma cromátide irmã vai para um lado e a outra cromátide vai para o outro. No caso da meiose, olha, na metáfase 1, os 2 cromossomos estão presos assim, olha, pelo mesmo fuso. Então, na hora que acontecer o encurtamento dessas proteínas do fuso, este cromossomo inteiro ele vai para um lado e este cromossomo inteiro vai para o outro lado. Eu tenho a separação dos cromossomos homólogos. Bom, só para tentar esclarecer um pouquinho melhor, imagine que eu tenho aqui uma célula 2N igual a 4. Se ela é 2N igual a 4, é porque ela tem um total de 4 cromossomos formando pares. Então, 2 iguais e 2 iguais. Para fazer meiose, os cromossomos duplicam. Então, aqui eu continuo tendo 4 cromossomos, só que agora duplicados. Tenho um centrômero, 2 centrômeros, 3, 4. 4 cromossomos duplicados. Na prófase 1, na metáfase 1, esses cromossomos eles vão se alinhar no equador da célula, só que eles estão presos ao mesmo fuso. E aí, quando o fuso começa a encurtar para um lado e para o outro, o que vai acontecer? Um cromossomo inteiro vai para um lado e um cromossomo inteiro vai para o outro. Então, você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Essa célula vai se dividir e vai formar duas outras. E essas duas células já vão ter cromossomos duplicados. Quando essa célula entrar em metáfase 2, cada cromossomo vai estar preso a um fuso. Aí o fuso vai encurtar para um lado e para o outro e vai dividir os cromossomos. Então, quando ele dividir, o que vai acontecer? Metade do cromossomo vai para um lado, metade vai para o outro. A gente vai ter a separação das cromátides irmãs. E aí, quando essa célula se dividir, eu vou ter um cromossomo maior e um menor numa célula, um maior e um menor no outro. O maior e o menor numa célula, o maior e o menor no outro. Como cada célula tem 2 cromossomos e eles não formam pares, eu tenho uma célula haploide N igual a 2. Então, na meiose, uma célula 2N vai produzir 4 células N. Só lembrando que aqui, olha, na meiose 1, quem se separa são os cromossomos homólogos. Então, um cromossomo inteiro vai para um lado, outro cromossomo inteiro vai para o outro lado. E aqui na meiose 2, separam-se as cromátides. Então, metade do cromossomo vai para um lado e a outra metade para o outro lado. Só para a gente deixar mais claro isso, qual que seria a diferença básica entre mitose e meiose? A gente diz que mitose é uma divisão conservadora e meiose é uma divisão reducional. Então, na mitose, uma célula 2N igual a 2, ou seja, que tem 2 cromossomos formando um par. Eles estão aqui em azul e vermelhinho porque representam a origem do cromossomo. Então, imagine que o cromossomo azul é de origem paterna e o cromossomo vermelho de origem materna. Para acontecer divisão celular, cada um desses cromossomos se duplica. E aí passa por prófase, metáfase, anáfase e telófase. No final da divisão, o que eu tenho? Metade do cromossomo azul vem para uma célula e a outra metade para outra célula.
Metade do cromossomo rosa, vermelho, vem para uma célula, a outra metade vai para outra célula. Então, no final da mitose, eu tenho duas células que são idênticas à célula original. Por isso que ela é conservadora, ela conserva o número de cromossomos. No caso da meiose, lembra, eu tenho duas divisões. Então, uma primeira divisão aqui e uma segunda divisão aqui. Na primeira divisão, depois da duplicação dos cromossomos, esses cromossomos homólogos duplicados vão inteiros para uma célula. Então, o cromossomo azul inteiro vem para esta célula, o cromossomo vermelho inteiro vai para outra célula. Na segunda divisão, ocorre a separação das cromátides irmãs. Então, metade do cromossomo azul vai para uma célula, a outra metade vai para outra célula. Metade do cromossomo vermelho vem para uma célula, a outra metade para outra célula. Como a célula original era 2n igual a 2, e as células formadas têm apenas um cromossomo que não forma par com ninguém, eu tenho aqui a formação de 4 células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos. Por isso que a gente diz que a meiose ela é reducional. Bom, pessoal, esse não é um assunto fácil, espero que você tenha entendido. Assista quantas vezes for necessário e qualquer dúvida, por favor, me chame. Fiquem bem aí, hein? Até mais!